Engenharia reversa, entendendo a construção do roteiro alheio para fazer o seu. A escrita do roteiro de podcasts ainda é mistério para muitos aspirantes a criadores de conteúdo nesse formato, principalmente quando o assunto é o podcast narrativo, que condensa diversas fontes, ambientações, efeitos e trilhas, um documentário para se assistir com os ouvidos. São produtos que seguem uma lógica de roteiro quase cinematográfica, com técnicas de storytelling muito bem delimitadas e aplicadas. É comum, por exemplo, que a maior parte da equipe envolvida nesse tipo de programa, entre roteiristas, montadores e equipe de mixagem, seja derivada do cinema. Aqui, ressalto, eu não estou ignorando a existência dos radiodocumentários e das radionovelas, tão importantes para o rádio analógico, mas entendo que o formato foi engolido, bem entre aspas, pelo audiovisual, tornando raros os trabalhos que se dediquem a ensinar como fazer um roteiro voltado para o áudio exclusivamente. Uma técnica sugerida em diversos livros de roteiro audiovisual, no entanto, pode ser bastante útil para entender como esses roteiros são pensados, construídos e executados pelos seus criadores. A engenharia reversa. Apesar do nome que evoca a aplicação de métodos empíricos ou científicos, o trabalho da engenharia reversa é quase braçal. Constitui em ouvir o podcast e listar, conforme aparecem, os elementos que foram elencados para sua formação. O episódio começa com uma trilha sonora ou uma paisagem sonora. O narrador se apresenta de cara ou somos conduzidos primeiro à temática e depois ele se revela. As sonoras são precedidas de efeitos ou aparecem de modo seco e abrupto. Eu sugiro que o aspirante a roteirista escolha um episódio que possua transcrição disponível na internet. É mais comum do que parece, para que não haja o trabalho de decupagem do conteúdo, somente a sinalização dos seus elementos. Experimente, por exemplo, a engenharia reversa do primeiro episódio do podcast Praia dos Ossos, cuja transcrição está disponível online. Após fazê-lo, tente identificar por que aquelas escolhas foram tomadas, ou pensar em que alternativas poderiam ter sido feitas no lugar das que ali estão. Eu tenho certeza que ao fim desse exercício, você vai ser pelo menos um pouco mais roteirista do que um mero aspirante.